pessoal, aqui é a Gabriela do Instagram e canal sobre teologia e hoje eu vim conversar com vocês sobre algumas biografias de homens e mulheres de Deus que me encorajaram bastante e que eu tenho certeza que também vão abençoar a sua vida. A primeira delas foi a última que eu li, se chama As Canções que Abriram os Meus Olhos, e essa aqui é uma breve biografia da Fanny Crosby. Para quem não conhece, a Fanny Crosby foi uma compositora muito famosa e ela era cega, por isso que o livro se chama As Canções que Abriram os Meus Olhos. Se você notar bem, eu acho que dá para ver daí que o título também está em braille, foi um detalhe muito interessante. E a história dessa mulher é muito interessante e muito encorajadora, porque ela ficou cega muito jovem, na verdade ela ainda era um bebê, e ela poderia ter usado isso como desculpa para reclamar, para murmurar, mas não. Ao invés disso, ela usou a sua deficiência como combustível para louvar a Deus. E ela compôs várias canções famosas que nós conhecemos. Se na sua igreja você usa inários como o Cantor Cristão, o Novo Cântico, o Inário Metodista, talvez você conheça algumas canções famosas que a Fanny Crosby escreveu. A próxima biografia que eu tenho para indicar para vocês é um dos meus livros preferidos, assim, da vida. Se chama Pensamentos Secretos de uma Convertida Improvável. E aqui nós temos a história de conversão da Rosaria Butterfield. E você pode se perguntar por que ela era uma convertida improvável. Ela era lésbica, ela era super ativista aí do movimento feminista, super engajada com a causa LGBT, uma professora universitária super conceituada, e eu gosto muito desse livro porque ela conta a história da conversão dela de uma forma muito verdadeira e não romantizada. Hoje em dia a gente vê testemunhos assim de conversão do tipo, minha vida estava sem sentido, eu estava na sarjeta e quando eu me converti, minha vida mudou, foi tudo maravilhoso. E aqui ela conta, ela descreve aqui na contracapa, que a conversão me colocou em um caos completo e complicado, porque realmente a vida dela virou do avesso. Ela não conseguia encontrar apoio nem na comunidade que ela participava e nem na igreja, porque ela era diferente. Mas a gente vê como ela vai crescendo na fé, como ela encontra pessoas que a auxiliam, que a ajudam. E esse livro, além de falar sobre essa jornada de conversão, fala sobre muitas outras coisas. É por isso que eu gosto muito dele, por esse aspecto também. A Rosaria fala sobre feminilidade porque ela vai se descobrindo enquanto mulher de Deus. O que é ser uma mulher aos olhos de Deus? Então ela fala sobre feminilidade, sobre casamento, sobre homeschooling, sobre adoção. O capítulo sobre adoção é muito bonito, sabe? Ela fala disso de uma forma muito comovente. E um traço muito característico da Rosaria é a hospitalidade. E eu já digo aqui pra vocês que saiu a notícia essa semana, se não me engano, que vai sair um outro livro da Rosaria sobre hospitalidade, também pela editora Monergismo, que é a mesma desse aqui. Eu super recomendo que vocês leiam esse livro. Eu tenho certeza que a história da Rosaria, o que Deus fez na vida dela, como Deus trabalhou na vida dela, vai encorajar a sua fé, assim, bastante. E se você quiser saber mais sobre esse livro, eu fiz uma resenha bem completinha lá no meu canal. Eu vou deixar a resenha aqui nos cards se você quiser conferir depois de assistir esse vídeo. Próxima biografia se chama Graça Abundante ao Principal dos Pecadores. Essa aqui é uma autobiografia do John Bunyan. Talvez você conheça esse autor pelo seu livro mais famoso, O Peregrino, que é aí um dos livros mais vendidos, mais impressos de todos os tempos. Nesse livro aqui a gente vê um retrato de um homem atormentado pelo seu pecado, de um homem que não conseguia encontrar alívio. Esse título, Graça Abundante ao Principal dos Pecadores, vem muito a calhar, porque a gente vê o quão atormentado ele foi pelo pecado e quando, assim, como ele encontra alívio na graça salvadora de Deus. E a gente se vê nessa história, porque todos nós estávamos distantes de Deus e quando nós encontramos consolo, quando nós encontramos alívio verdadeiro na graça salvadora, essa experiência é transformadora. E é isso que a gente vê nesse livro. É um livro muito encorajador, saber da história desse homem tão famoso, que escreveu um livro tão famoso, que foi perseguido, passou boa parte da sua vida preso. Então, é muito interessante ver como Deus guiou esse homem. Eu super recomendo que vocês leiam Graça Abundante ao Principal dos Pecadores. Ele é da editora Fiel. A próxima biografia é de um dos personagens mais conhecidos da história do protestantismo, que é o Martinho Lutero. Gente, essa aqui se chama Além das 95 Teses. Sem dúvida, essa foi uma das melhores leituras que eu fiz no ano passado. Eu gostei demais dessa biografia, porque além do aspecto clássico, biográfico, de contar a vida, a história de alguém, aqui o Stephen Nichols, que tem muita propriedade para falar sobre Lutero, inclusive ele teve aqui na Conferência Fiel do ano passado, em comemoração aos 500 anos da Reforma.
Ele, além de nos dar esse panorama da vida de Lutero, ele fala muito sobre a sua obra, sobre a sua teologia, sobre o seu legado. Então é muito interessante. O que eu achei mais legal é que ele vai nos dando o contexto das principais obras de Lutero. Então ele vai falar de como Lutero escreveu O Cativeiro da Vontade, como Lutero escreveu os 3 tratados, como ele escreveu as suas obras mais famosas, por que que ele escreveu aquilo, vai falar de aspectos importantes da teologia de Lutero, e eu achei isso incrível. Se você nunca leu Lutero, esse livro aqui é muito bom para você ler antes, já ter um overview aí das principais obras dele e já ir sabendo um pouco mais sobre essas obras. É interessante que, falando sobre as obras, tipo quando ele fala sobre o Conversas à Mesa, ele fala muito do Lutero ali na sua casa, com a sua família, como era o convívio dele com os seus alunos. Ele fala também dos sermões de Lutero, fala de Lutero como pastor. Outro aspecto interessante é que ele fala do catecismo de Lutero e como Lutero era preocupado com as futuras gerações, com o que as crianças estavam aprendendo. Esse livro é da Editora Fiel e eu super recomendo se você quer aprender mais sobre a vida e sobre a teologia do grande reformador. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham pegado alguma indicação. Se vocês também gostam, se sentem encorajados ao lerem biografias, me digam aqui nos comentários quais são as que vocês já leram, quais são as que vocês gostam. Vai ser muito legal de saber. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de avaliar o vídeo e de compartilhar esse vídeo com seus amigos. É isso aí, Deus abençoe vocês, até o próximo vídeo.